Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do time Foco Medicina. Você já parou pra pensar quem seria a pessoa que no ano de pandemia acerta 155 questões no Enem, tira 980 na redação, faz um TRI lá em cima e é aprovada nas primeiras colocações para medicina na UFRJ? Será que essa pessoa é de carne e osso? Será que essa pessoa tem truques, segredos, comprou o gabarito, fez alguma treta que ela precise compartilhar com a gente? Fica comigo que você vai conhecer Bibi Perigosa. Com vocês, Bibi Perigosíssima. Agora você vai fazer o seguinte, para quebrar o gelo completamente. Você vai falar, porque Bibi é pseudônimo, então você tem que falar o seu nome, sua idade e sei lá, qualquer coisa que você ache relevante pro teu currículo BBB dos aprovados. Currículo BBB dos aprovados é muito bom. Meu nome é Bianca de Mello Araújo, eu tenho 19 anos, em breve 20 e coisas gerais... Solteira, casada, comprometida... Comprometida, 6 anos. Nossa Senhora. Tem uma coisa importante pro currículo. Você é a única filha biológica... De Josélia Ribeiro. Mãe de todos. Mãe de todos. Bibi, depois dessa descrição inicial do vídeo, tá todo mundo se perguntando quem é essa gênia da medicina que faz essa pontuação absurda que, enfim, tem um resultado esplêndido, maravilhoso. Tipo, ela é uma gênia de verdade, você tem talentos, assim, não revelados, superpoderes, você colou na prova. O que pode explicar esse resultado fantástico? Eu acho que o esforço foi maior exatamente do que alguma coisa... De inteligência? Eu acho que eu sou mais esforçada do que exatamente inteligente. Eu acho que, como a minha base foi muito boa no colégio, eu acho que isso facilitou bastante o processo. Porque sem a base boa, você vai ter mais dificuldade para conseguir captar os conteúdos mais novos, né? Mas também tive dificuldade para pegar os gaps que eu tinha de conteúdo. Então vamos fazer assim, vamos recapitular a Bibi criança, lá na escola. Estudou... de que forma essa base, essa bagagem, experiência, vamos pensar assim, da tua educação, desde o ensino fundamental, ensino médio, construiu essa aluna esforçada, dedicada, que aprendeu a estudar, que aprendeu a ter autocrítica com seus resultados. Tenta recapitular um pouco o que foi a tua escola. Eu estudei no Colégio de Aplicação da UERJ. Foi uma experiência muito boa, tanto para minha maturidade mesmo quanto para a base, porque eu passei por greves lá também, né? E eu acho que elas me ajudaram a ter uma autonomia maior nos estudos. Eu acho que isso foi talvez o ponto principal para eu conseguir os feitos que eu consegui na minha vida em geral. Como é que você fazia, assim, por exemplo, período de greve? Ou você percebia que a escola é excelente, excepcional, é uma referência de ensino público no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Mas como toda a educação pública, inclusive na universidade, se prepare, porque você vai viver coisas muito parecidas. Tem greve, tem falta de professor por um tempo, tem questões estruturais, de infraestrutura, que às vezes pecam um pouco, embora a base seja boa, a essência, né, seja muito boa. Mas como é que era pra você, criança ainda ali, muito adolescentezinha, novinha, ter que lidar com essas coisas? Por exemplo, período de greve. Como é que era? Tipo, você já se virava, estudava sozinha? O que você aprendeu ali que depois você levou pra esse período do vestibular? O que eu fiz principalmente foi ver que eu tinha um objetivo maior, que eu já sabia que era a medicina. Você queria desde criança? Sim. E aí, a partir disso, eu pensei, eu não posso parar, eu vou dar o meu máximo, por mais que não seja o ideal, eu vou dar o meu máximo dentro das condições que eu tenho. Então, eu busquei as listas de conteúdos que tinha para cada ano,
Fui vendo com vídeos online mesmo, tentando captar o máximo que eu conseguia. Eu acho que eu fiz um bom trabalho nesse sentido, porque eu senti isso mesmo até quando voltaram as aulas, que eu pegava as dúvidas que eu tive no período da greve e via com os professores onde que eu podia melhorar essas coisas. Eu acho que encontrar os meus erros também, encontrar onde faltava e depois ainda trabalhar em cima. Caramba. Quando você fez vestibular pela primeira vez, Enem pela primeira vez? 2016, no nono ano. Nono ano. E da onde veio essa ideia de fazer Enem no nono ano? Eu sou meio pirada. Eu vi também umas notícias assim que as pessoas conseguiam passar antes e eu pensei, talvez dê. Vamos acelerar, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa fica de teste. Realmente ficou de teste. E eu acho que foi uma experiência muito boa ter começado cedo, mas não acho que é o essencial. Eu acho que foi uma coisa que aconteceu na minha história. E no final das contas, a aprovação veio quando tinha que vir. Não teve antecipação nenhuma. Foi só ganho de experiência. Eu acho que o ganho de experiência foi o principal. Porque, realmente, meio pirada, 14 anos de idade, pensar que eu ia passar numa pública de medicina. Audaciosa. Por isso que você vive perigosa. A audácia vem daí. Aí, nono ano, aí todo ensino médio, você ia fazendo Enem ali, meio que, né? Vamos ver qual é. Sim. Aí o ensino médio, por conta das greves, foi ainda mais um treino pra eu ver se eu consegui pescar os conteúdos que eu precisava, porque também não adiantava muito eu não saber exatamente o que eles iam cobrar ou se eu estava a pé do nível que eles cobravam de dificuldade. E aí terminou o ensino médio, qual foi o resultado? Tipo, como é que você saiu do ensino médio em termos de concretizar o que era o vestibular de medicina? Você já estava 100% segura que o buraco era profundo, que aquilo dali ia exigir de você uma dedicação ainda maior, ou você saiu do terceiro ano ainda meio poliana, achando que as coisas iam acontecer com facilidade? Eu acho que nenhum dos dois extremos. Eu tinha noção que eu precisava trabalhar mais coisas, ainda mais porque no meu 2019 eu me ocupei com muitas coisas além do que eu poderia exatamente executar do jeito que eu queria. E acabou que eu achei o meu ano muito proveitoso, mas não foi exatamente o ano da aprovação. Então eu sabia que eu tinha que trabalhar mais em fazer mais exercícios, em fazer mais simulados, inéditos, que é muito bom. E coisas mais voltadas mesmo para o vestibular e não exatamente as outras atividades que eu fazia em volta. Total. Você chega a lembrar qual tinha sido o seu resultado no Enem 2019? Enem 2019, eu acho que tirei 900 na redação. Eu acho que a minha média ficou por volta de 760. Comparada com essa do Enem 2020, foi uma diferença já bem significativa. Sim, Quer dizer, você foi bem, imagina uma média em torno de 760, é uma média excelente, mas que pra medicina ainda não é suficiente. Sim. E aí esse ano, dá aquela estourada. Então conta, tenta lembrar de você assistindo o episódio da entrevista dos aprovados. O que você gostava de ouvir as pessoas falando, que você pensava assim, caraca, que informação interessante. Caraca, isso conectou comigo. Tenta pensar nisso e agora contar pra galera que tá te assistindo e continua no rolê do vestibular, o que você aponta, o que você identifica como os grandes acertos do ano de 2020? Eu acho que o principal de 2020 foi não ter feito só o vestibular como algo que ocupasse toda a minha vida. Eu acho que o principal seria você conseguir conciliar bem que você tem mais uma parte de você que não é o vestibular. Você tem os seus amigos, você tem a sua família, você tem você mesmo, você tem que ter um período de descanso para você. Tem que fazer sua yoga. Fazer sua yoga. Entendedores entenderão. Mas falando sério, é difícil às vezes para quem tá ouvindo isso conseguir de uma forma objetiva dimensionar esse equilíbrio. Porque, por exemplo, eu não lembro com quem foi que eu tava gravando entrevista e a pessoa falou assim, que ela falou isso também, você tem que ter mais tempo livre pra si. Aí quando terminou ela falou assim, gente, será que entenderam certo o que eu falei? Ou vão imaginar que tipo é ter um ano
né? Porque não é, você estudou pra caramba, você se dedicou pra caramba, você fez, cara, incontáveis exercícios simulados, mas ao mesmo tempo você não se anulou, você não deteriorou a sua saúde mental. Então o que pra você é esse equilíbrio entre ser esforçada, ser dedicada, ter compromisso e ao mesmo tempo não se anular? Tipo, tenta lembrar de exemplos práticos na sua rotina. Eu acho que o principal era forçar a mim mesma de ter um horário de descanso, porque também não adianta eu falar, faça descanse e não organizar a rotina para isso, porque senão você acaba se perdendo dentro das coisas que você tem para fazer. O que era prioridade para você na tua rotina? Assim, coisa que você falava assim, não, dessas tarefas eu não posso abrir mão. Eu acho que o principal era simulado, e a partir do momento que eu entrei também no curso, que eu comecei também a ver as lives da Alcomur, foi fazer o autodiagnóstico. Isso para mim era o essencial, mas exercício mesmo, essencial mesmo. Você fazia muito exercício. E corrigia também, porque eu tinha que ver qual era a lógica que eu estava conseguindo acertar na questão. Cara, isso que você falou foi perfeito. Tipo, você fez bem questão de enfatizar. Você fazia muito exercício, eu falei. Aí você colocou certinho e corrigia também. Aí eu identifico como uma das principais falhas técnicas dos alunos. Eles acham que quando a gente fala aumente a prática, por exemplo, a matemática. Vamos dar um exemplo bem pontual. Você que fez 41 acertos em matemática. Então todo mundo também olha e fala, ET, gênio da matemática. Foi pra medicina por um acidente, porque é da NASA. Para se chegar num nível de excelência, para acertar mais de 40 questões em matemática no Enem, não é só fazer exercício. Fazer, vai fazendo. Como é que você fazia essa correção ativa? Que é uma das grandes curiosidades das pessoas. Elas perguntam toda hora, mas como faz correção ativa? O que é essa tal dessa correção ativa? O que é trabalho sobre os erros? Tipo, então conta você, tua experiência. Eu começava vendo no exercício se eu tinha acertado ou errado. Às vezes a minha lógica não era exatamente a mesma do professor. Isso é importante também você saber que tudo bem, ainda mais em matemática, você pode ter vários caminhos que você chega a uma mesma resposta. Mas eu buscava entender também se tinha alguma base, via com o professor. Isso faz sentido, o que eu pensei? Ou foi só um acaso, né? Porque também não vale ser ao acaso, o chute e acabar acertando. O que eu via também muito, um exemplo que eu tenho, logaritmo, né? Eu tinha dificuldade com logaritmo, então eu via primeiro as propriedades, o basiquinho, começava com exercício só para resolver equação, aqueles mais simplesinhos. Bem de fixação, né? Isso, fixava primeiro quais eram as propriedades, qual era o básico daquela matéria, para depois puxar para exercícios mais contextualizados, que exigiam algum nível a mais de técnica, que se eu fosse pegar de primeira, talvez eu me sentisse incomodada e talvez até não conseguisse fazer. Eu acho que com essas práticas de primeiro ir com o mais fácil, com o mais básico, para depois chegar ao mais contextualizado, que é o mais pedido nas provas, foi um caminho importante aí de ver a base primeiro para depois chegar no mais contextualizado. E como é que você organizava a tua rotina de estudos, equilibrando as matérias que você já tinha mais facilidade e aquelas matérias que você tinha mais dificuldade? Tô perguntando isso porque muitos alunos acham que estudar é um método único, que existe uma forma única de estudar. Então, para todas as disciplinas, você tem uma receita de bolo. Você assiste a aula, depois da aula assistida você faz os exercícios, corrige os exercícios, passa para a próxima. Inclusive em termos de tempo, não sei se você já viveu isso alguma vez, mas você vai saber do que eu tô falando. A maioria dos alunos lá na lógica dos cronogramas perfeitos, eles fazem assim: de 1 às 3, geografia. De 3h30 às 5h30, matemática. De 6 às 7h30, história. Tipo, eles tentam equilibrar tanto o método de estudo quanto o tempo dado a cada disciplina, que a coisa não faz o menor sentido. Porque você é um ser único, você tem peculiaridades únicas, você tem uma entrega completamente diferenciada para cada disciplina, correlacionada à tua dificuldade. E por último, cada disciplina exige um método de estudo diferente. Tem disciplina que tem uma teoria
que vai te cobrar mais. Então, talvez você tenha que ler mais, talvez você precise de aulas mais aprofundadas. Tem outras disciplinas que a teoria é isso aqui, ou então você já domina muito bem aquilo, você já veio da escola com uma base muito boa. Então, as ferramentas são outras. Como era isso pra você? Tipo, que disciplina você tinha mais facilidade, mais dificuldade? O que você via na tua rotina que você fazia de diferente em relação a isso? Acho que muita coisa, né, nessa pergunta. Vai, tenta lembrar. Vai, tipo, matéria que você tinha mais facilidade, matéria que você tinha mais dificuldade, o que diferenciava no estudo de uma para outra? Tipo, em uma, por exemplo, matemática eu tinha mais dificuldade, então eu dava mais horas de estudo para ela, ou estudava prioritariamente por exercício. História eu tinha mais facilidade, então eu já não priorizava tanto assistir a aula. Ou, por exemplo, tem aluno que fala, como eu já tinha facilidade em história, eu só assistir aula para mim já era suficiente, porque eu já revisava na própria aula. Tenta lembrar o que era para você. Para mim, história, geografia, filosofia, eu tive uma base muito boa, então era mais fazer exercício mesmo. Às vezes eu até fazia na aula por questão de otimizar tempo. Mas matemática também eu tinha dificuldade em alguns assuntos, mas em geral eu conseguia compreender a lógica, então para mim eu tinha mais facilidade. E também tem alguns assuntos que eu achava que tinha muita facilidade, e quando eu vi na hora do vestibular, não era tanto assim. Por exemplo, biologia. Biologia é uma enganadora. Biologia eu achava que tinha muitos conteúdos bem consolidados, e alguns realmente eu tinha, mas eu fui percebendo depois com as suas lives que tinha algumas coisas aí no caminho que eu tinha que buscar de novo. Aí eu fui pegando aos poucos, nas lives mesmo me ajudavam muito. Porque é muito conteúdo extra, assim, que eu não via mesmo em outros lugares. Física também, tiveram alguns conteúdos que eu não consegui ver na escola, e era no terceiro ano o conteúdo, e acabou que com aquela coisa de pegar muita coisa ao mesmo tempo, eu não consegui me dedicar o suficiente para eles, e consegui ver depois, mas reservando um tempo mesmo. Essa coisa de reservar o tempo, né? Eu, no início de 2020, eu fazia isso do cronograma perfeito, falava, não, vou assistir 1h30, vou fazer os exercícios em 1h30, vou conseguir tudo direitinho, e na verdade não era. Eu percebi isso em 1-2 semanas e eu entendi que eu ia meio que programar o que eu ia fazer no dia e não exatamente o tempo que eu ia gastar. Eu poderia até falar, eu queria gastar esse tempo. Por exemplo, uma lista de 15 exercícios, fazer, por exemplo, em 50 minutos. Mas para cronometrar o tempo, fazer aquela coisa estilo simulado. Mas às vezes não dava, às vezes era uma lista muito difícil. Aí eu tinha que pegar e entender. É uma lista mais difícil, mas eu preciso compreender essa lógica. Eu vou gastar mais tempo nessa lista e depois eu vou ver se essa lógica tá certa. Com o tempo eu vou aumentando a agilidade, que eu vou pensar nessa lógica na hora de fazer as questões. E você sentia mesmo isso, que tempo era investimento? Então, por exemplo, eu peguei uma lista que tem um desafio maior. Ou desafio maior porque ela realmente veio muito mais difícil, ou um desafio maior porque pegou o teu calcanhar de Aquiles, tipo logaritmo. E aí você fazia aquilo, tipo, com mais boa vontade, já com aquela mentalidade do tipo, cara, Bianca, calma, vale a pena você tá gastando uma tarde inteira aqui, porque depois isso vai converter em um aprendizado que vai te destravar, ou você ainda ficava tipo, ai, que saco. Como é que é estudar pra você? Estudar pra você é mais uma coisa rançosa, ou você consegue encontrar algum tipo de prazer nisso? Eu sempre procuro gostar do que eu tô fazendo, independente se é estudo pro vestibular, às vezes estudo pra outras atividades que eu fazia mesmo. Tinha parte que eu gostava menos, mas eu não deixava de gostar. Eu até me forçava às vezes a gostar, para poder fazer com que o processo fosse mais prazeroso, que eu conseguisse ter um maior rendimento, ter um maior aproveito daquilo que eu estava fazendo. Eu acho que isso é tão importante, porque assim, já é uma coisa que vai te exigir muito comprometimento, são muitas horas do seu dia, são muitas horas ali da tua vida dedicada àquilo, e não necessariamente você vai passar por todas as disciplinas
Ai, que delícia aprender esse movimento uniformemente variado. Nossa, que interessantíssimo. O ônibus que está vindo na velocidade tal. Não, cara, às vezes você pode... Mas assim, passar por aquilo com uma leveza, entendendo que aquilo faz parte de um propósito maior, é tão melhor, né? Sim. Eu, às vezes, vejo alunos que estão no vestibular há 2, 3 anos e eles ainda não entenderam isso. Eles aceitam essa coisa de puxar a nuvem carregada para cima da cabeça deles e eles ficam cultivando aquela chuva, cultivando, sabe? Ai, porque é muito difícil. Ai, porque é impossível. Ai, cara, Eu não sei, eu acho que... Deve ser bad. Eu acho que eu tenho uma visão sobre isso que talvez a pessoa ela não tenha encontrado a forma dela também de fazer com que o vestibular não seja a única coisa, porque voltando àquilo que a gente estava falando, né? Eu acho que se você reservar um tempo para cada coisa, um tempo para você, um tempo para você se divertir e um tempo para estudar, isso em si só torna o processo menos danoso, assim, né? Sim, concordo completamente. Tipo, não esquecer que você tem outras facetas, né? Tipo, você não é só vestibular. Ai, que ódio. Ai, que... Porque isso tá me tirando tudo. Por que isso tem que te tirar tudo? Tipo, acho que é uma reflexão importante. O que você ganha mais ou você perde mais quando você realmente vive o vestibular com esse peso todo, com esse clima todo? E engraçado que, assim, coincidência ou não, aí cabe quem tá assistindo avaliar, praticamente todas as pessoas que sentam aí, que dão entrevista, elas falam, o ano da minha aprovação foi o ano que eu consegui equilibrar melhor os pratinhos. Que eu entendi que eu não ia dar conta de tudo, que eu entendi que eu ia ter que priorizar, que eu trouxe mais leveza, que eu me amei mais, que eu me cuidei mais. Não deve ser uma coincidência, né? Eu acho que talvez seja uma reflexão para quem tá assistindo a gente, replanejar esse ano de 2021. Total. Bibi, que lições vão ficar do vestibular na tua vida daqui pra frente? Que conclusões você tira quando você passa a tua história que te trouxe até aqui? Não vou nem falar só do vestibular, porque é uma jornada muito maior. A história que te trouxe até aqui, que você vai levar contigo pra sempre e que você gostaria de deixar como uma mensagem pros teus amigos, pra galera do time, pros amigos da Comu, que vão continuar na luta agora em 2020. Agora é aquele momento que eu queria que você falasse pra galera. Então, eu acho que o principal é buscar um apoio, seja de um familiar, seja de um amigo, que esteja numa mesma situação, para te apoiar mesmo, para você ter essa união e você saber, você não está sozinho nessa. Acho que também ter uma autonomia é muito importante. As instituições ajudam, sim, mas tem outras formas. Pode ser mais difícil, sim, mas tem outras formas de buscar também informação. Eu acho que organizar também muito bem o que você vai fazer otimiza muito e muito provavelmente você vai se sentir menos cansado, mais ligado aos seus propósitos, de ver que você está cumprindo o que você se comprometeu. Em geral, fiquem bem. Sobrevivam bem, né? Sobrevivam bem a esse 2021 caótico. Esse 2020 também caótico. Nossa, mas assim, você conseguiu encontrar o seu microambiente de sanidade dentro do teu núcleo familiar, isoladinha na sua casa, sem muito contato pessoal com as outras pessoas. Parecia impossível, eu tenho certeza que foi muito difícil para você no início esse isolamento também, mas você conseguiu. E tem uma história simples, eu acho que você tem uma história de vida que é simples, no sentido de não fácil, nada a ver com fácil, não é sinônimo de fácil, mas simples no sentido de você ter descomplicado tudo que foi possível. Pode ser pesado, pode ser leve, vou escolher o caminho do leve. Pode ser rançoso, pode ser prazeroso. Eu vou tentar enxergar algum tipo de prazer. Você escolheu o caminho mais simples, o caminho mais leve para tudo que foi possível ser escolhido. Eu acho que foi um aprendizado, né? E também
não foi de primeira isso, né? Às vezes eu tornava mais difícil e aí eu via que não ia ser o caminho. É bater diretamente na pedra mesmo e perceber, tá, esse não é o caminho, não é o caminho da pedra, tem que pegar o outro caminho. E ajustando no caminho, né? Tipo, vai... E é isso, você falou uma coisa que é total verdade. A vida é dinâmica. A gente não é perfeito. Não existe a perfeição. Você não é a estudante idealizada. Você é uma menina que viveu ali na pele as suas dificuldades, as suas questões, mas que tentou se manter lúcida no processo, sensível ao teu processo, a ponto de ir caminhando e enquanto caminhava, a hora cambaleava, a hora estava mais equilibrada e ia ajustando, ajustando, ajustando. Teve o privilégio de ter uma família que te apoiou, isso é um grande privilégio. Sim. Teve o privilégio de encontrar um grupo de amigos, ainda que virtuais, sim, que formaram um elo muito bonitinho, um elo muito gostoso, em que todo mundo tava ali se ajudando toda semana, todo mundo se apoiando, todo mundo vibrando pelas conquistas, os acertos uns dos outros. E é isso. Eu queria te agradecer demais por essa entrevista, dizer que você é uma menina extremamente iluminada, você brilha. Eu tenho certeza que a sua mãe essa hora deve estar chorando, deve estar assim, morrendo de orgulho da menina que ela criou. Nossa, não tem nem palavras. Obrigada pela tua generosidade de ter vindo aqui hoje contar a tua história, compartilhar a tua história com a galera. Eu tenho certeza que foi muito inspirador para todo mundo que tá assistindo. E deixa aquele último recado final, aquele assim, ó, tipo, galera, faz assim, 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 tipo aquela girafada rápida pra ninguém desistir. Vai, Bibi, rápido, aquela pá. Galera, por favor, tentem manter algum nível de sanidade mental. Eu sei que é difícil, esse ano tá muito tenso, ano passado também, mas vocês são fortes, vocês vão conseguir, cada um no seu tempo, cada um no seu passinho. E qualquer coisa, se alguém quiser desistir, a gente começa a bater uma palma na tua cara, assim, ó. Fala, não, qualquer coisa, a mãe Josélia tá aí. Eu falo pra ela, ó, chega lá nessa pessoa aqui, ó. Exatamente, qualquer coisa é isso. Exatamente. Galera, espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, curiosidade, pergunta, que vocês são fofoqueiros à beça, deixem aqui nos comentários que eu vou pedir pra Bibi voltar pra responder. Semana que vem tem episódio novo e... Bora, beijo, tchau, aquele beijinho fofo. Beijo! Tchau!